Olá, hoje nós vamos terminar esses assuntos aqui referentes à introdução. Depois nós vamos ver cada mandamento um por um. Primeiro, que os 10 mandamentos, claro, tiveram que ser assumidos pela igreja. Se é revelação do próprio Deus, não tinha como a igreja não assumi-los e pô-los em prática. Vemos que os 10 mandamentos formam um conjunto. Vamos ver o que os 10 mandamentos têm a ver com a lei natural. Somos obrigados, sim, se quisermos conviver com Deus, a observar os mandamentos, que nós já vimos desde o primeiro assunto, né? E, por fim, um fecho para essa introdução, que Jesus é essencial na nossa vida. Então vamos lá, e hoje nós terminamos essa parte aqui. Leia comigo, é o parágrafo a partir do 2064. O Decálogo na tradição da Igreja. Fiel à Escritura e de acordo com o exemplo de Jesus, a tradição da Igreja reconheceu ao Decálogo uma importância e um significado primordiais. Desde Santo Agostinho, os 10 mandamentos têm lugar preponderante na catequese dos futuros batizados e dos fiéis. No século XV, adotou-se o costume de exprimir os preceitos do Decálogo em fórmulas rimadas, fáceis de memorizar e positivas, que ainda estão em uso hoje. Os catecismos da Igreja, com frequência, têm exposto a moral cristã, seguindo a ordem dos 10 mandamentos. A divisão e a numeração dos mandamentos têm variado no decorrer da história. O presente catecismo segue a divisão dos mandamentos estabelecida por Santo Agostinho, a qual se tornou tradicional na Igreja Católica. É também a das confissões luteranas. Os padres gregos fizeram uma divisão um pouco diferente, que se encontra nas igrejas ortodoxas e nas comunidades reformadas. A igreja assumiu o Decálogo. Lógico, não tinha como não assumir, se é o próprio Deus quem a Israel promulgou por Moisés esses 10 mandamentos, escritos com o seu dedo, como nós vimos no vídeo anterior. Depois ainda vem Jesus Cristo e os referenda e os confirma e diz não só que eles estavam em vigor, mas como ainda lhes deu plenitude. Ora, a igreja faz isso há 2000 anos. Quem comentou bem os 10 mandamentos do Decálogo foi Santo Agostinho. Então, até hoje, a igreja segue, né, esse Decálogo nas formulações de Santo Agostinho, apesar que, a partir do século XV, se fez assim um tipo de resumo para ficar fácil de memorizar, que a gente segue até hoje. Esse resumo é mais ou menos assim: amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e dias santos de guarda, honrar pai e mãe, não matar. Então, frases curtas para facilitar a memorização de todos, principalmente também de crianças, né, que estão se preparando para a catequese, e isso já é também uma tradição secular da igreja para com os mandamentos, para com esse Decálogo. Toda a história, né, nessa nova aliança, no Novo Testamento, a moral cristã segue o Decálogo, tem que seguir. A moral cristã, a ética que nós temos que observar, até hoje segue o Decálogo, tudo baseado no Decálogo, que é o amor a Deus e o amor ao próximo. A gente só prova que ama a Deus se amar também o próximo. Por isso, a divisão e a numeração desses mandamentos, embora tenham variado, nós vamos ver que os 3 primeiros se referem diretamente a Deus, os outros 7 se referem ao amor ao próximo, formam uma unidade, como nós vamos ver também daqui a pouco.
Vamos ainda ler esses 2 parágrafos. Os 10 mandamentos enunciam as exigências do amor de Deus e do próximo. Os 3 primeiros se referem mais ao amor de Deus e os outros 7 ao amor do próximo. Como a caridade abrange 2 preceitos com os quais o Senhor relaciona toda a lei e os profetas, assim os próprios 10 preceitos estão divididos em 2 tábuas. 3 foram escritos numa tábua e 7 na outra. O Concílio de Trento ensina que os 10 mandamentos obrigam os cristãos e que o homem justificado ainda está obrigado a observá-los. O Concílio Vaticano II afirma: como sucessores dos apóstolos, os bispos recebem do Senhor a missão de ensinar a todos os povos e pregar o Evangelho a toda criatura, a fim de que os homens todos, pela fé, pelo batismo e pela observância dos mandamentos, alcancem a salvação. Como vimos, portanto, eles, numa tábua, Deus a Moisés deu os 3 primeiros mandamentos. É assim que a gente encontra no Êxodo, os mandamentos que se referem a Deus, os 3 primeiros. Por isso até nós também vamos seguir, e até hoje a gente segue essa ordem, essa numeração. Os outros 7 se referem ao próximo, e isso tudo é uma unidade. O Concílio de Trento, que aconteceu no século XVI, portanto já faz aí 500 anos, continua obrigando, e é em nome da Igreja que faz isso, um concílio é um concílio, confirmando, referendando os 10 mandamentos. Isso para que fique bem claro que nenhum deles pode ser abolido. A Igreja não tem essa autoridade para modificar nenhum dos mandamentos. São mandamentos da lei de Deus. E o Concílio Vaticano II, que terminou em 1965, também reafirma isso tudo. Os bispos não têm autoridade para abolir, para modificar nenhum dos 10 mandamentos. E não só não tem essa autoridade, ainda tem como missão, obrigação dada por Jesus Cristo, que é Deus, portanto dada pelo próprio Deus, a missão de difundir, de ensinar a prática dos mandamentos, a obrigatoriedade dos mandamentos, porque quem não obedece um deles, nós vamos ver isso aqui, desobedece a todos. A unidade do Decálogo, justamente aqui nesse parágrafo, o magistério da Igreja deixa isso bem claro. Vamos ler. A unidade do Decálogo. O Decálogo forma um todo inseparável. Cada palavra remete a cada uma das outras e a todas elas. Estas se condicionam reciprocamente. As 2 tábuas se esclarecem reciprocamente, formam uma unidade orgânica. Transgredir um mandamento é infringir todos os outros. Não se pode honrar os outros sem bendizer a Deus, seu Criador. Não se pode adorar a Deus sem amar a todos os homens, suas criaturas. O Decálogo unifica a vida teologal e a vida social do homem. Está vendo? É um todo, é uma unidade. Os 10 mandamentos, como vimos aqui. Quem desobedece a um deles está desobedecendo a todos, a toda a lei, recíprocos. Um se refere ao outro, do 1 até o 10º. Não tem como você
honrar os homens sem bem dizer a Deus, que são suas criaturas. E você também não pode dizer que ama a Deus se você prejudica o próximo, se você não ama o próximo. Não tem como. Eles estão todos interligados. Toda a teologia, a vida teologal da igreja, toda a vida social do homem, para nós vivermos em sociedade, o ideal é observarmos os mandamentos. Se todos os mandamentos fossem seguidos no mundo inteiro, nós já teríamos o céu aqui na terra. Pense nisso. Justamente a terra muitas vezes parece um inferno de tantos males, de tantos crimes, de tantos problemas, de tantas injustiças. Por quê? Porque os mandamentos não são seguidos por essas pessoas que exploram, que oprimem. O decálogo e a lei natural, mesmo que não tivesse, isso é impossível, os 10 mandamentos, a própria convivência humana, que é a lei natural, exige esse respeito e essa tolerância de uns para com os outros. É o que nós vemos nesse parágrafo. Leia. O decálogo e a lei natural. Os 10 mandamentos pertencem à revelação de Deus. Ao mesmo tempo, nos ensinam a verdadeira humanidade do homem. Iluminam os deveres essenciais e, portanto, indiretamente, os direitos humanos fundamentais, inerentes à natureza da pessoa humana. O decálogo contém uma expressão privilegiada da lei natural. Desde o começo, Deus enraizara no coração dos homens os preceitos da lei natural. Inicialmente, ele se contentou em recordá-los aos homens. Foi o decálogo. Deus criou os seres humanos para viverem em paz. É isso que significa o enraizamento dessa lei natural de praticar, fazer o bem, evitar o mal. Isso já faz parte da natureza humana, essa lei natural de boa convivência, de se procurar sempre o bem comum na família humana, em todos os tempos. Essa é a lei natural, que já vem desde os primórdios da criação. No decálogo, quando ele acontece lá no Monte Horebe, o Sinai, por Moisés ao povo de Israel, é uma recordação que Deus vem fazer enfaticamente dessa lei natural que já existe no coração de todos. Quando uma pessoa que nem segue os mandamentos, mas ela pratica um crime, ela já está desobedecendo uma lei natural. Não é só os 10 mandamentos ou um dos mandamentos. É a própria lei natural que lhe diz que deve fazer o bem e evitar o mal. Então, quando uma pessoa que não é cristã, que não é religiosa, que não acredita em Deus, que não tem religião na sua vida, e essa pessoa mata alguém, tira a vida de alguém, ela já está desobedecendo uma lei natural. Não apenas os 10 mandamentos. Agora, esses 10 mandamentos, principalmente para nós, cristãos, que queremos a salvação, eles são obrigatórios, sim, porque eles são também uma confirmação da lei natural, que é a vontade de Deus para todos nós. Continua esse mesmo assunto, leia aí. Embora acessíveis à razão, os preceitos do decálogo foram revelados. Para chegar a um conhecimento completo e certo das exigências da lei natural, a humanidade pecadora tinha necessidade desta revelação. Uma explicação completa dos mandamentos do decálogo tornou-se necessária no estado de pecado, por causa do obscurecimento da luz da razão e do desvio da vontade.
Conhecemos os mandamentos de Deus pela revelação divina, que nos é proposta na igreja e por meio da consciência moral. De modo que, passando milênios, séculos e mais séculos, a razão do ser humano foi ficando obscurecida e o mal cada vez mais reinante na terra. Então houve essa necessidade, que também é projeto de Deus desde o princípio, de revelar a sua vontade, porque o ser humano por si mesmo não teria condições disso. Então, por amor, por iniciativa de Deus, que ama a sua criatura por excelência, que é o ser humano, ele vem de encontro e promulga o decálogo, os 10 mandamentos. E eles vêm, então, como revelação para a igreja, para todos nós, e a própria consciência moral de cada ser humano já sabe, já entende que praticar o mal é errado, é feio, mas a consciência moral está sempre denunciando a pessoa, né? Não faça isso, não está certo. Pratique o bem, evite o mal. Então a consciência moral é isso. Mas, para nós que temos que doutrinar, né, temos que formar a nossa consciência moral, o conhecimento que nos vem da parte de Deus, por graça, é fundamental, é vital. A obrigatoriedade do decálogo. Temos aqui 2 parágrafos para esse assunto. Leia comigo. Visto que exprimem os deveres fundamentais do homem para com Deus e para com o próximo, os 10 mandamentos revelam em seu conteúdo primordial obrigações graves. Eles são essencialmente imutáveis, sua obrigação vale sempre e em toda parte. Ninguém pode dispensar-se deles. Os 10 mandamentos estão gravados por Deus no coração do ser humano. A obediência aos mandamentos implica ainda obrigações cuja matéria é em si mesma leve. Assim, a injúria por palavra está proibida pelo 5º mandamento, mas não poderia ser uma culpa grave senão em função das circunstâncias ou das intenções de quem a proferiu. Eles são imutáveis. Já falamos sobre isso. A igreja não tem condições de mudar nenhum dos mandamentos. Sua obrigação vale para sempre, para todas as gerações, do passado, do presente, do futuro. Toda parte, em todas as nações. Não tem nenhum lugar da face da terra que está desobrigada dos mandamentos. Ninguém pode se dispensar deles. Então, é uma obrigação, porque são normas que Deus coloca para quem quiser morar com Ele. Como vimos já, Deus tem esse direito. Ele é o autor de tudo, o criador de tudo. E Ele tem, assim como nós também estabelecemos condições para se entrar numa instituição, tem normas para tudo, né? Você fazer parte disso ou daquilo, poder fazer isso ou fazer aquilo, tem normas. Deus coloca as suas normas. Para minha casa vem quem observar os mandamentos, que são para a felicidade do ser humano. Não são para tornar o ser humano um escravo da lei. A gente não obedece por medo de Deus. A gente obedece porque por amor. Amor a Deus, é porque eu amo a Deus que eu o obedeço, que eu cumpro a sua vontade. É claro que tem alguns pecados chamados leves, né? Aqui tem até um exemplo sobre uma injúria que depende das circunstâncias, de quem proferiu, como proferiu, mas mesmo esses pecados leves, que nós chamamos de pecados veniais, também se referem aos mandamentos. Mas isso depois a gente vê em um por um deles, né? E para terminar, temos aqui
o parágrafo 2074, com aquela famosíssima e conhecidíssima frase de Jesus, que é uma verdade verdadeira, diríamos assim, no capítulo 15 de João: sem mim nada podeis fazer. Leia. Jesus diz: eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim como eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. João 15, versículo 5. O fruto indicado nesta palavra é a santidade de uma vida fecundada pela união com Cristo. Quando cremos em Jesus Cristo, comungamos de seus mistérios e guardamos seus mandamentos. O Salvador mesmo vem amar em nós seu Pai e seus irmãos, nosso Pai e nossos irmãos. Sua pessoa se torna, graças ao Espírito, a regra viva e interior do nosso agir. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. João 15, 12. Esse capítulo de João, capítulo 15, inicialmente, aí dos primeiros versículos, ele é lindo demais, ele é importante demais. Sem mim nada podeis fazer. O que nós sempre estamos lembrando nas missas, todas elas, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Ele é o tronco, é dele que vem a graça, ele é a fonte, ele é a salvação. Sem ele, sem essa seiva que vem pela Eucaristia, pelo corpo e sangue do Cordeiro imolado que é ele, nós não vamos produzir fruto nenhum. Não tem frutos se não tem essa seiva que vem do tronco, Jesus Cristo. E depois, ainda a gente vê aqui, Jesus resume os 10 mandamentos em um só. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Olha que nesse novo mandamento dado por Jesus, nem tem aquela primeira cláusula lá, amar a Deus sobre todas as coisas. Começa já com amai-vos uns aos outros. Por quê? Porque quem segue amando os outros como Jesus amou, e ninguém tem maior amor do que dar a vida por seus amigos, quem ama o próximo, os outros, assim como Jesus amou, esse já está amando a Deus sobre todas as coisas. Por isso que Jesus resume os 10 mandamentos do Decálogo nesse novo mandamento da nova aliança que Deus faz com toda a humanidade, com todos aqueles de boa vontade que quiserem entrar para o reino de Deus, vivendo assim unidos a Cristo, permanecendo nele e ele permanecendo na pessoa que o segue, no seu discípulo. Essa salvação está garantida, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Permanecer no amor de Cristo é tudo que a gente precisa, né? Só quem não tem juízo, quem é insensato, que não vai entender esse sentido da vida que assim nos é proposto. Então, faça isso. Permaneça sempre com Deus. No próximo encontro, nós que já terminamos então a introdução, nós já vamos entrar nos 3 primeiros mandamentos. Devagarzinho a gente chega lá, seguindo aí o nosso projeto, né? Ok? Fique sempre com Deus e Deus te abençoe.